engano, já referi isso, vou apenas repetir, será também um dos últimos grandes enganos. Porque está revelado que um dos últimos grandes enganos será precisamente a ideia da imortalidade da alma, que foi exatamente o erro com que o inimigo enganou a Eva. Só que sabemos que no fim também haverá outro grande engano, que é o falso sábado. As pessoas acreditarem que o dia de repouso para os cristãos é o domingo e não o sábado. Muito bem, nós ficámos exatamente a meio do nosso capítulo e hoje nós vamos, portanto, terminar o capítulo 33. Consideremos o que a Bíblia ensina ainda sobre os ímpios e impenitentes, os quais os universalistas colocam no céu como anjos santos e felizes. Já agora, não sei se recordam, esta palavra universalista refere-se àqueles que acreditam que todos serão salvos. Deus é tão bom, é tão amoroso, e é mesmo, atenção, que Ele vai salvar toda a gente. Bom, reparem, Deus é bom, só que Ele não salva toda a gente, não é porque Ele não queira, Ele queria. Porque a Bíblia é clara ao dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim em que todos se arrependam e sejam salvos. Portanto, aqueles que se perderem é à sua conta e risco, não por culpa de Deus. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Esta promessa é apenas para os que têm sede. Gosto desta frase. Ou seja, quem não tem sede, pois bem, não aproveita, não é? Apenas aos que sentem a sua necessidade, cá está, da água da vida e a procuram, seja a que preço for, é que ela será concedida. Este é o grande problema. Há muitas pessoas que não querem nada de religião, não querem nada de Jesus Cristo, porque simplesmente não sentem a necessidade, acham-se boas pessoas, que não fazem nada de mal, etc. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui também se especificam condições. A fim de herdar todas as coisas, devemos, olhem aqui, resistir ao pecado e quê? E vencê-lo. Atenção que este vencê-lo não é pelo nosso esforço, não é não é pela nossa capacidade. Nós podemos sim vencer, mas é pelo poder de Deus. E para nós recebermos o poder de Deus, obviamente temos de estar ligados a Ele. O Senhor declara pelo profeta Isaías, pensem nisto, o justo é que é feliz, porque receberá o fruto das suas ações. Ai do mau, porque terá o mal, será tratado segundo as suas obras. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede a quem? Aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem. Por isso é que nós não temos que ter inveja de quem faz o mal, irmãos. Muitas vezes, reparem, nós temos os mesmos sentimentos que teve o salmista Asaf, que escreveu o Salmo 73, quando ele invejou os ímpios e ele diz depois no final, quando caiu em si, os meus pés quase que escorregaram. Reparem, não temos que invejar os ímpios. Sabem porquê? Porque os ímpios não irão bem. Esta é a certeza que a palavra de Deus nos dá. E, portanto, se eles não vão bem, não temos nada que invejar, não é? Da vida deles. E Paulo diz que o pecador está acumulando para si ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tribulação e angústia virão sobre todo o homem que pratica o mal. Portanto, o que é que virá sobre o homem que pratica o mal? Tribulação e angústia. Ok? Os que se entregam à devassidão e à imoralidade, ou se deixam dominar pela ganância, que é uma espécie de idolatria, não têm parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Olhem aqui. Reparem, estes são textos absolutamente claros no seu conteúdo. Não há aqui razão ou motivos para duvidar. Procurem viver em paz com toda a gente e levar uma vida como Deus quer, porque sem isso ninguém poderá ver o Senhor. Eu gosto mais da versão tradicional que diz: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Atenção que estes cães não são os cães de 4 patas. Desculpem-me eu dizer assim. São os cães de 2 patas. E os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Portanto, reparem, todos estes textos deitam por terra o quê? A teoria universalista. Ou seja, de que toda a gente será salva, toda a gente estará no céu, porque Deus é bom, salva todos. Bom, era bom que assim fosse, mas as pessoas não querem aceitar as condições da salvação. Deus deu aos homens uma revelação do seu caráter e do seu método de tratar com o pecado.
Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Portanto, não é por Deus não perdoar que as pessoas deixam de se salvar, não, porque o perdão está ao alcance de todos. Que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Portanto, Deus é misericordioso, mas é também justo. Agora, como é que o culpado pode deixar de estar sob esta condenação? Ou melhor, como é que ele se pode tornar inocente? Se confessar? É tão simples quanto isto. Quer dizer, é simples de dizer, não é simples de fazer. Por isso é que há muita gente que não o faz. Todos os ímpios serão destruídos, Salmo 145, 20, mas os transgressores serão todos destruídos, a descendência dos maus será exterminada. Já agora, sabem que descendência dos maus é esta? É a semente da serpente, mencionada em Gênesis 3,15. Jesus profetizou que haveria a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da serpente são todos aqueles que, desde o início da história até ao final da mesma, são aqueles cujo caráter se assemelha à serpente, a Satanás. E essa descendência dos maus será exterminada, e será exterminada para sempre. O poder e a autoridade do governo divino serão usados para abater a rebelião. Contudo, todas as manifestações da justiça retributiva serão perfeitamente coerentes com o caráter de Deus, como um ser misericordioso, longânimo e benévolo. Reparem, todas as manifestações da justiça retributiva. O que é que quer dizer a justiça retributiva? Aquela justiça que Deus faz cair sobre o ímpio. Mas faz cair sobre o ímpio de forma justa, porque ele merece. Não se quis arrepender. Reparem que Deus só vai destruir todos aqueles que não se quiseram arrepender. Já pensaram nisso? Aqueles que não se quiseram arrepender. Deus não faz separação entre aqueles que pecaram e aqueles que nunca pecaram. Não, porque essa distinção não se pode fazer por uma razão muito simples. A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Portanto, sob esse critério, não pode haver distinção. Portanto, estamos todos no mesmo barco. Agora, onde é que os seres humanos se separam e uns se tornam justos e outros continuam pecadores? Aqueles que reconhecem que são pecadores, aceitam esse facto, vão aos pés do Senhor humildemente arrependidos, confessam os seus pecados e são por eles justificados. Esse é que tornam-se um grupo à parte. Tão simples, não tem nada de complicado isto. Esse é que fazem a diferença. Deus não força a vontade ou a decisão de ninguém. Não tem prazer na obediência servil. Deseja que as criaturas criadas por Ele o amem, porque Ele é digno de amor. Quer que lhe obedeçam porque reconhecem inteligentemente a sua sabedoria, justiça e benevolência. Gosto desta expressão aqui, reconhecem inteligentemente. Ou seja, o verdadeiro crente não é um autómato, não é um robô que segue a Deus por seguir. Não, ele inteligentemente fez uma escolha inteligente e fez aquela escolha de livre vontade. Ninguém o obrigou, ele fez essa escolha. E está contente por ter feito essa escolha e não quer voltar para trás. É uma escolha inteligente. Não é um robô, não é como às vezes dizem, vai lá para aquela igreja, faz uma lavagem ao cérebro. Não fizeram lavagem nenhuma. Nenhuma. Aliás, houve uma vez alguém que me respondeu muito bem. Alguém estava a criticar. Você foi lá para aquela igreja, fizeram uma lavagem ao cérebro. Olha, e bem precisava dela. A gente precisa de uma lavagem ao nosso cérebro, ao nosso coração. Essa lavagem, sim, essa é necessária. Muito bem. Portanto, e todos os que possuem concepção justa destas qualidades amá-lo-ão, porque são atraídos para ele e admiram os seus atributos. Ou seja, não há aqui constrangimento em adorar a Deus. Todos que adoram a Deus o fazem voluntariamente e porque querem. Os princípios de bondade, misericórdia e amor ensinados e exemplificados por Jesus Cristo são uma transcrição da vontade e do caráter de Deus. Cristo declarou que ele não ensinava nada a não ser o que recebera do Pai. E sabem, este exemplo de Cristo deve ser um exemplo para nós, porque reparem, se Cristo não ensinava nada a não ser o que recebera do Pai, o que é que nós devemos ensinar aos outros? Nada a não ser aquilo que recebemos de Jesus Cristo. Portanto, não há aqui espaço para nós inventarmos coisas, para tentarmos ser originais, apresentar coisas que... Não, é apenas e só apresentar o que está revelado, ponto final, e chega, e já é muito. Os princípios do governo divino estão em perfeita harmonia com os preceitos do Salvador.
amai os vossos inimigos. Deus executa justiça sobre os ímpios para o bem do universo e mesmo daqueles sobre quem os seus juízos são aplicados. No fundo, até os ímpios acabam por ser beneficiados com a sua destruição, porque se eles não fossem destruídos, ficariam a sofrer por toda a eternidade. Será que isso era amor de Deus? Não era. Não era. Ele torná-los-ia felizes se o pudesse fazer de acordo com as leis do seu governo e a justiça do seu caráter. Cerca-os de manifestações do seu amor, confere-lhes conhecimento da sua lei, acompanhando-os com a oferta da sua misericórdia. Cá está, a misericórdia sempre a dar um empurrãozinho às pessoas, a animá-las para elas fazerem, portanto, uma entrega de si mesmas a Deus. Eles, porém, desprezam o seu amor, anulam a lei e rejeitam a misericórdia. Ao mesmo tempo que recebem constantemente os seus dons, desonram o doador, odeiam Deus porque sabem que Ele aborrece os seus pecados. E então estas pessoas estão a cavar a sua própria sepultura, como se diz. Reparem, eu gosto de comparar esta rejeição da oferta da graça divina para a salvação. Imaginem aquelas pessoas, um preso que está preso e chega lá alguém a comunicar-lhe que recebeu um indulto presidencial. Normalmente na época do Natal, pelo menos aqui em Portugal, há esses perdões ou indultos, como são chamados. Imaginem que chegava lá a notícia junto do preso e ele dizia: não, eu não quero nada disso. Mas quem é que mandou o presidente dar-me um indulto? Eu não quero indulto para nada. Reparem, que tipo de reação é que isso dá, por exemplo, ao mensageiro? Reparem, uma atitude dessas, como é que leva o mensageiro a sentir-se? Puxa, então está-se a fazer um favor a este indivíduo e ele rejeita o favor que está a ser feito. Reparem, é o que acontece com as pessoas. Deus faz uma oferta graciosa de perdão, dá-lhes um indulto e eles não querem. Reparem, o que é que essas pessoas merecem? Que não se lhes deu o indulto. Tão simples quanto isso. O Senhor suporta a sua perversidade, ou seja, por algum tempo, diga-se passagem, mas virá finalmente a hora decisiva em que deve ser sentenciado o seu destino. Acorrentará ele então esses rebeldes ao seu lado, forçá-los a fazer a sua vontade? Nunca. Deus não é desse estilo. Os que escolheram Satanás como chefe e têm sido dirigidos pelo seu poder, não estão preparados para comparecer na presença de Deus. Conhecem aquele texto que está no final do capítulo 6 do Apocalipse? Os ímpios, quando virem o Senhor vir, como é que eles vão sentir? Vão se sentir tão mal, tão mal, tão mal, que até vão pedir às montanhas, que entretanto, segundo Naum, estão a abanar por todos os lados, que caiam sobre eles. Reparem, só a visão de Deus, por alguns momentos, os enche de terror. Agora imaginem que bem é que Deus lhe faria a esses ímpios se permitisse que eles vivessem. Quer dizer, seria um terror constante. Aí é que seria um inferno. E quem seria responsável por esse inferno era Deus. Portanto, por isso é que eu digo, é uma bênção mesmo para os ímpios eles serem destruídos. É uma bênção. O orgulho, o engano, a licenciosidade, a crueldade fixaram-se no seu caráter. Poderão eles entrar no céu para morar para sempre com aqueles a quem desprezaram e odiaram na terra? O céu seria um inferno para estas pessoas. A verdade nunca será agradável ao mentiroso. A humildade não pode satisfazer o amor próprio e o orgulho. A pureza não é aceitável ao corrupto, nem o amor abnegado parece atrativo ao egoísta. Que fonte e alegria poderia oferecer o céu para os que estão totalmente absortos nos interesses terrenos e egoístas? O céu não teria interesse nenhum. Aliás, não só não teria interesse, como seria, volto a dizer, seria um lugar de pavor. Portanto, volto a dizer, Deus é mais do que justo em banir estas pessoas de poderem habitar no céu. Aliás, se não banisse estas pessoas, o pecado perpetuar-se-ia. Não faz sentido nenhum. Poderiam aqueles cuja vida foi passada em rebelião contra Deus ser subitamente transportados para o céu e testemunhar o estado elevado e santo de perfeição que ali existe sempre, estando toda a alma cheia de amor, todo o rosto a irradiar alegria, a ecoar em honra de Deus e do Cordeiro uma arrebatadora música em acordes melodiosos e a fluir da face daquele que se senta no trono uma incessante torrente de luz sobre os remidos? Volto a dizer, isto seria um terror para essas pessoas. Aqui há umas semanas atrás li uma notícia de um atentado que foi feito, já não sei em que país foi, não sei se foi dos Estados Unidos ou se foi um país aqui da Europa.
E quando foram perguntar a um indivíduo que cometeu... Reparem, um indivíduo foi para uma praça, viu lá um indivíduo e atirou nele, matou-o. Depois foram perguntar porquê. Porque ele disse, olhei para ele, tinha uma cara muito feliz, meteu-me raiva à felicidade dele e matei-o. Meteu-me raiva à felicidade do outro. Ou seja, aqueles que são ímpios odeiam os justos quando veem que os justos estão felizes, estão alegres, têm uma vida agradável. Isso causa-lhes perturbação. Por isso é que eles olham para o crente genuíno e ficam cheios de ódio. Porque como eles não têm essa paz, no fundo eles cobiçam essa paz. Mas está à disposição deles também, só que eles não querem seguir as condições. E depois têm inveja daqueles que têm... Reparem, isto talvez um exemplo, entre aspas, que pudesse ajudar a... É como aquela pessoa que trabalha honestamente, que investe, que se esforça, que luta bastante e depois consegue alguma coisa na vida. E depois recebe a inveja daquele que não quer fazer nada. Que é um mandrião, que é um preguiçoso, mas depois fica com a inveja daquele que tem. E acha que aquele que tem deve distribuir pelos que não têm. Porque é justo, é igualitário. Esta é a filosofia que vocês conhecem muito bem. É o chamado comunismo. É isso. É roubar aos que têm para dar aos que não têm. Mas há aqui uma imoralidade subjacente. A imoralidade é que muitas vezes aqueles que não têm porque não querem, não trabalham, são preguiçosos, são malandros. Mas isso eles não querem saber porque desprezam a lei de Deus, estão a ver? Portanto, é isto que acontece. Poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio para com Deus, a verdade e a santidade unir-se à multidão celestial e participar dos seus cânticos de louvor? Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Não, de forma alguma. Foram concedidos anos de graça para que pudessem formar o caráter para o céu. E eles não quiseram aproveitar. Eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor à pureza. Nunca aprenderam a linguagem do céu e agora é demasiado tarde. Uma vida de rebeldia contra Deus tornou-os incapazes para o céu. A pureza, a santidade e a paz que ali existe seriam, olhem aqui, uma tortura para eles. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Ansiariam fugir daquele santo lugar. Volto a dizer, então, quando eles veem Jesus vir nas nuvens dos céus, eles já ficam cheios de terror por alguns momentos, quanto mais se fosse por uma eternidade toda. Ansiariam fugir daquele santo lugar, receberiam alegremente a destruição para poderem esconder-se da face, como eu disse, daquele que morreu para o remir. O destino dos ímpios é fixado, olhem aqui, pela sua própria escolha. Não há aqui nada de... Falta-me a palavra agora. De? Arbitrário, exatamente, obrigada. Não há aqui nada de arbitrário da parte de Deus. Repare, os ímpios são destruídos porque cai sobre eles a sua iniquidade, pela sua própria escolha. A sua exclusão do céu é espontânea da sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Deus apenas lhe dá aquilo que eles andaram a cultivar durante a sua vida. Tal como as águas do dilúvio, os fogos do grande dia declaram um veredicto divino de que os ímpios são incorrigíveis. Não se sentem dispostos a submeter-se à autoridade divina. A sua vontade foi exercitada na revolta e, ao terminar a vida, é demasiado tarde para fazer voltar o curso dos seus pensamentos na direção oposta. Tarde demais para passar da transgressão para a obediência, do ódio para o amor. Reparem, isto é tão solene, irmãos. Reparem, há pessoas que às vezes não tomam em consideração, por exemplo, escolhas que pensam, isso são coisas de só menos importância. Só que uma escolha que depois leva a outra, e depois mais a outra, e mais a outra, e depois cria um determinado hábito, e esse hábito leva a pessoa numa direção, essa pessoa, ao caminhar nessa direção, começa como que a ganhar uma certa, vou usar um termo simples, uma certa embalagem, e depois, quando já está tão embalada naquilo, acham que é fácil ela travar e voltar para trás e começar a embalar na direção oposta? Não é fácil. Imaginem, por exemplo, espero que nunca aconteça convosco, imaginem um carro, vocês estacionam um carro no cimo de uma rua, em declive, e esqueceram-se bem de travar. E depois o carro começa a descer por ali baixo. Tenta ir a correr atrás do carro a ver se conseguem parar. Conseguem. Ou seja, começa-se a ganhar uma certa inércia e depois não é fácil vir para trás.
Por isso é que a Bíblia recomenda, por exemplo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, na mocidade, às vezes, quando se tomam as boas decisões, então aí a pessoa começa a caminhar na direção correta, porque é tão mais difícil, não quer dizer que seja impossível, mas requer muito mais humildade, muito mais renúncia. A pessoa realmente reconhecer que está a caminhar para o abismo. Bom, mas se a pessoa gritar, Senhor, salva-me, o Senhor vai lá e apesar daquilo ir todo embalado, o Senhor põe um travão naquilo. Só que muitas vezes a pessoa está tão embalada que não consegue. Reparem, se vocês lerem com atenção, e já aqui li algumas partes daquele capítulo do Desejar Todas as Nações em que Jesus lava os pés aos discípulos, porquê que Judas Iscariotes não se quis arrepender do momento em que o Senhor estava a lavar-lhe os pés? Porque ele já estava tão embalado numa determinada direção que já era difícil para ele voltar atrás. Este é o problema. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. E isto é algo que nos devia fazer arrepiar quando nós pensamos nisto. Por isso, a sua vontade foi exercitada na revolta e ao terminar a vida é demasiado tarde para fazer voltar, cá está, fazer voltar o curso dos seus pensamentos na direção oposta, tarde demais para passar da transgressão para a obediência, do ódio para o amor. Ao poupar a vida do assassino Caim, Deus deu ao mundo um exemplo do resultado de permitir que o pecador vivesse para continuar o caminho de desenfreada iniquidade. E reparem, depois do encontro de Deus com Caim, arrependeu-se ele? Não, continua. E viveu, não sabemos quantos anos, a Bíblia não fala quantos anos viveu Caim, vamos supor que viveu os mesmos anos de Adão, ou de Sete, ou seja, 900 e tal anos. Perdeu-se. Aqueles anos serviram para quê? Para nada. Apenas para o fundamentar ainda mais na sua revolta contra Deus, mais nada. Pela influência do ensino e exemplo de Caim, multidões dos seus descendentes foram levadas ao pecado, até que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Numa atitude de misericórdia para com o mundo, Deus destruiu os seus ímpios habitantes no tempo de Noé. Pela mesma razão, destruiu os corruptos habitantes de Sodoma. Através do poder enganador de Satanás, os praticantes da iniquidade obtêm simpatia e admiração e estão assim constantemente a levar outros à rebeldia. Ou seja, tornam-se como que agentes infecciosos que infectam aqueles que estão ao seu lado. Assim foi no tempo de Caim e Noé e no tempo de Abraão e Ló. Assim é no nosso tempo. É por misericórdia para com o universo que Deus finalmente destruirá os que rejeitam a sua graça. É por misericórdia. Temos que compreender bem isto. É um ato de misericórdia a destruição dos ímpios. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Enquanto que a vida é a herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios. Moisés declarou a Israel: hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. A morte a que se faz referência nestas passagens não é a que foi pronunciada sobre Adão, pois toda a humanidade sofre o castigo da sua transgressão. É a segunda morte que se opõe em contraste com a vida eterna, exatamente. Quando diz que o salário do pecado é a morte, pois bem, o salário do pecado é a morte eterna. Como consequência do pecado de Adão, a morte passou a toda a raça humana, todos de igual forma descem ao sepulcro, e pelas providências do plano da salvação, todos devem ressurgir da sepultura. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Bem escrito em Atos 24:15. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porém, é feita uma distinção entre as duas classes que ressuscitam. Olhem aqui, estas são palavras de Jesus, vêm em João 5, 28 e 29. Gosto muito deste texto. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Quantos é que estão nos sepulcros que ouvirão a sua voz? Todos. Ou seja, não há ninguém que tivesse morrido, desde Adão e Eva até aos nossos dias, que não venha a ressuscitar. Todos irão ressuscitar. Agora, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os que foram tidos por dignos da ressurreição da vida são bem-aventurados e santos. Sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, vivem a vida eterna. Mas sobre os outros, que ressuscitam após o milénio, após os 1000 anos, esses que ressuscitam a ressurreição da condenação, esses vão morrer a segunda morte. E essa segunda morte não tem retorno. É uma morte eterna. Por isso é que a Bíblia fala de castigo eterno.
o castigo é eterno não na sua duração, mas nas suas consequências. Ou seja, não há retorno da morte, da segunda morte. Quem morre essa morte, acabou. Nunca mais existe. Mas os que não receberam o perdão, mediante o arrependimento e a fé, devem receber o castigo da transgressão, o salário do pecado. Sofrem um castigo que varia em duração e intensidade. Isto é importante e sabem, há base bíblica para isto. Porque diz que uns sofrem muitos açoites, outros poucos açoites, consoante o que tem feito. Portanto, olhem aqui, sofrem um castigo que varia em duração e intensidade segundo as suas obras, mas que finalmente termina com a segunda morte. Ou seja, uns são queimados, por exemplo, em poucos minutos, outros demoram umas horas, depende. Quem é que vocês acham que é o último a acabar de arder? Lúcifer, seguramente. Reparem, eu comparo isto, reparem, numa fogueira, nem tudo arde ao mesmo tempo. Aqueles galhos pequeninos ardem muito mais depressa do que um tronco enorme. E reparem, um tronco enorme demora muito tempo a arder. Pois bem, Satanás é esse grande tronco. Foi desse tronco que saiu todo o mal que existe. Portanto, esse é o último a ser apagado. Visto que é impossível a Deus, de acordo com a sua justiça e misericórdia, salvar o pecador ainda com os seus pecados, Ele priva-o da existência que as suas transgressões destruíram e da qual se mostrou indigno. Diz um escritor inspirado, mais um pouco de tempo e já não quê? Já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e de quê? Não acharás. Por isso aquela ideia de que os santos que estão lá nas bem-aventuranças veem os ímpios a sofrer no inferno, é totalmente falso. Aliás, já vimos isso. Aqui está outro texto que mostra isso. Procurarás o seu lugar e não acharás. Desapareceu. Acabou. Não dá para olhar para ele, para ver. E outro declara, e serão como se nunca tivessem sido. Obadias 16. Cobertos de infâmia, mergulham sem esperança no esquecimento eterno. Assim se porá fim ao pecado, juntamente com toda a desgraça e destruição que dele resultaram. Diz o salmista, exterminaste os maus, apagaste para sempre a sua recordação. Para sempre. Os inimigos pereceram, a memória deles desapareceu. João, no Apocalipse, olhando para a futura condição eterna, houve uma antífona universal de louvor, imperturbada por qualquer nota de discórdia. Toda a criatura no céu e na terra atribuía glória a Deus. Não haverá então almas perdidas para blasfemarem de Deus, contorcendo-se em tormento interminável, nem seres infelizes no inferno unirão os seus gritos aos cânticos dos salvos. Simplesmente isto não existe. Sobre o erro fundamental da imortalidade natural repousa a doutrina da consciência na morte, doutrina que, tal como a do tormento eterno, se opõe aos ensinos das Escrituras, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. Já aqui vos disse que eu acredito que a maior parte dos ateus e agnósticos que existem, aquilo que contribuiu para eles se tornarem ateus e agnósticos é esta ideia falsa de um inferno do tormento eterno. Porque eles simplesmente não conseguem aceitar como é que Deus possa ter prazer em condenar, em castigar pessoas durante toda uma eternidade. Quer dizer, nem os seres humanos mais péssimos, mais terríveis que já existiram, fizeram isso. Hitler, por exemplo, foi um monstro, entre outros. Não foi o único, oxalá que tivesse sido o único, mas não foi. Reparem, ele mandava as pessoas ser torturadas, mas finalmente eram mortas. Agora, Deus permitir uma tortura que nunca acabe, repare, isso fere, como diz aqui, os sentimentos de humanidade. Segundo a crença popular, os remidos no céu estão a par de tudo o que ocorre na terra e especialmente da vida dos amigos que aqui deixaram. Não é verdade. Mas como poderia ser motivo de felicidade para os mortos o saberem das dificuldades dos vivos, testemunhar os pecados cometidos pelos seus próprios amados e vê-los suportar todas as tristezas, desapontamentos e angústias da vida? Quanto da bem-aventurança celeste seria desfrutada pelos que estivessem a contemplar os seus amigos na terra? E quão revoltante não é a crença de que logo que o fogo deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno, em que profunda angústia devem ficar os que veem os seus amigos passar à sepultura sem estarem preparados para entrarem numa eternidade de miséria e pecado. Olhem agora aqui. Muitos têm sido arrastados quê? À insanidade com este inquietante pensamento. Cá está.
pessoas não conseguem suportar esta ideia. E ela realmente é insuportável. Mas se as pessoas tão somente descobrissem que essa ideia é uma ideia falsa, isso resolveria o seu problema. Que dizem as Escrituras em relação a estas coisas? Davi declara que o homem na morte não está consciente. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó da terra. Nesse mesmo dia, que dia é este? O dia da sua morte, o dia em que lhes sai o espírito. Nesse mesmo dia, o que é que acontece aos seus pensamentos? Perecem. O que é que quer dizer perecer? Acabou. Simplesmente. Quando a gente desliga o interruptor da lâmpada, vai a luz. Ela não vai para lado nenhum, simplesmente deixou de existir. Salomão dá o mesmo testemunho. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Estes são textos muito conhecidos de Eclesiastes 9. Quando, em resposta à sua oração, a vida de Ezequias foi prolongada a 15 anos, o rei, agradecido, rendeu a Deus um tributo de louvor pela sua grande misericórdia. Nesse cântico, ele dá a razão por assim se regozijar. Não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, estes te louvarão como eu hoje faço. O que é que Ezequias estava a querer dizer com estas palavras? Ó Senhor, ainda bem que me dás mais tempo de vida, porque eu assim posso continuar a louvar, porque se já estivesse morto eu não te louvava. E nesse aspecto ele estava 100% correto. A teologia popular representa os justos mortos como estando no céu, admitidos na bem-aventurança e louvando a Deus com língua imortal. Ezequias, porém, não pôde ver essa perspectiva gloriosa na morte. O testemunho do salmista concorda com as suas palavras. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Então, quais são os mortos que estão a louvar a Deus? Nenhum. Simplesmente nenhum. Os mortos não louvam ao Senhor, como diz o Salmo 115, 17, nem os que deixam ao silêncio. Reparem, irmãos, mais uma vez, o mundo protestante tem este erro tão incrustado, que é uma coisa terrível. É assustador ver como é que eles acreditam nisto. Absolutamente assustador. Eu digo-vos, eu tenho tido às vezes contactos com alguns evangélicos. Reparem, nós estamos de acordo em tantos pontos de Bíblia, quando chega a este ponto, isto é uma pedra de tropeço. Não é uma pedra, isto é um paredão de tropeço para eles. É isto e o sábado. Terrível mesmo. Terrível. Pedro, no dia de Pentecostes, declarou que o patriarca Davi morreu e foi quê? Foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Claro. Porque Davi, claro, sabem como é que os protestantes argumentam com isto? O que morre é o corpo. É o corpo. Mas a alma está viva. Lá está. O que é que eles estão a defender? Estão a defender que há uma alma imortal que subsiste à morte do corpo físico. Mas a Bíblia declara que a alma que pecar, essa quê? Morrerá. Então o que é que quer dizer? Que a alma pode morrer. Porque Davi não subiu aos céus. Olhem aqui o que diz este texto. Davi não subiu aos céus, por outras palavras. Davi está lá na sepultura. Não subiu aos céus, não está a louvar a Deus lá na bem-aventurança. Quantos aqui já assistiram a um funeral católico? Vários, certamente. O que é que o padre diz? Todos os padres dizem a mesma coisa. Aquilo é a mesma ladainha, dizem todos a mesma coisa. E o que é que eles dizem? O nosso irmão, nossa irmã já está no céu, etc. O facto de Davi permanecer na sepultura até à ressurreição prova que os justos não sobem ao céu por ocasião da morte. É unicamente pela ressurreição e em virtude de Jesus ter ressuscitado que Davi poderá finalmente sentar-se à destra de Deus. E reparem, Jesus não disse, quando fez a sua grande promessa da sua segunda vinda, em João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e quê? E vos levarei para mim mesmo, para que quê? Onde eu estiver, estáis vós também. Pergunto, que necessidade teria o Senhor de vir a esta terra buscar as pessoas se eles já lá estavam todos no céu? Já pensaram nisso? Uma vez conheci uma senhora brasileira na Suíça, ela já era membro da nossa igreja, e ela disse, pastor não, eu era estudante de teologia, ela disse, sabe uma coisa,
uma vez um pastor, foi o pastor que me deu estudos bíblicos, colocou-me esta questão, e esta questão para mim foi a questão, digamos, foi isto que me pôs completamente de quatro. Ou seja, eu estava a reagir, e quando o pastor me faz essa pergunta, então explique-me o que é que o Senhor virá a esta terra fazer se todos os santos já estão lá no céu. E ela aí ficou, rendeu-se à verdade, graças a Deus. Portanto, apresentem, levem as pessoas a pensar, a raciocinar, confrontem-nas com a palavra de Deus. E Paulo disse, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E reparem, não sei se percebem aqui a lógica de Paulo. Paulo aqui, olhem aqui, Paulo parte de uma premissa, que era a premissa que andava a circular, isto era uma heresia que andava já dentro da igreja cristã. E a heresia era, não, os mortos não ressuscitam. Então Paulo diz, então se é verdade que os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não pode ter ressuscitado. Repara, ele está a fazer um raciocínio lógico. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé, o que é que vale? É vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Porquê? Porque se Cristo não ressuscitou, ele está morto, e se está morto, não pode ter sido a expiação pelos nossos pecados. Então, se não temos Salvador para os nossos pecados, então a nossa fé vale o quê? Não vale nada. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, claro. Então, estão a ver o que é que não acreditar na ressurreição dos mortos implica? Implica deitar por terra o próprio fundamento da fé cristã. Portanto, se nós queremos que o fundamento da fé cristã, este fundamento, que é a ressurreição, se mantenha de pé, então temos obrigatoriamente que acreditar na ressurreição. Não há alternativa. Qualquer pessoa pensante, lógica, racional, chega. E Paulo usava a lógica, usava a razão. Se durante 4.000 anos os justos tivessem, por ocasião da sua morte, ido diretamente para o céu, como poderia Paulo ter dito que se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos? Então, se eles estão lá no céu, como é que podem estar perdidos? Estão a ver a incoerência? A ressurreição não seria necessária, claro. O mártir Tyndale, referindo-se ao estado dos mortos, declarou, confessa abertamente que não estou convencido de que eles já estejam na plena glória em que Cristo está. Olhem como ele viu, teve uma percepção. E reparem, Tyndale, estamos no século, se não me engano, século XIV. Ou em que estão os anjos eleitos de Deus. Isto também não é um ponto da minha fé, pois se assim fosse, não vejo nisto senão que o pregar a ressurreição da carne seria coisa vã. É facto inegável que a esperança da imortal bem-aventurança ao morrer tem determinado uma generalizada negligência da doutrina bíblica da ressurreição. Já agora, sabem que foi a imortalidade da alma? Olhem, quem explica isto muito bem é o pastor Ernesto Ferreira no seu livro sobre a segunda vinda. Cristo Vem. Foi o primeiro livro que ele publicou. Não sei quem é que aqui conhece o livro do pastor Ernesto Ferreira? Cristo Vem. Okay? Primeiro livro. Anos 1970. Okay? E então ele explica muito bem que foi a introdução da crença na imortalidade da alma dentro da igreja. Agora escutem bem. Percebam a lógica. Porque reparem, o inimigo também usa a lógica, mas usa a lógica a partir de premissas falsas. Então reparem, introduziu uma ideia errada dentro da igreja. Há uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. Este é o grande engano que ainda hoje permanece. Então reparem, foi isso, essa ideia que levou então as pessoas a pensarem, então se há uma alma imortal que subsiste à morte do corpo, então se ela é imortal tem que estar viva. E se está viva tem que estar em algum lado. Então daí chegou-se ao passo seguinte de assumir-se que então as almas dos falecidos iam diretamente para o céu, dos justos. Os ímpios iam para o inferno. Agora reparem, se é verdade, olhem aqui este raciocínio, se é verdade que aqueles que morrem, os santos, ao morrer vão diretamente para o céu, que necessidade há da segunda vinda? Por isso é que a crença da segunda vinda começou a esfriar, até que desapareceu por completo da visão dos crentes. E durante séculos e séculos e séculos,
a esperança na segunda vinda de Cristo estava praticamente morta. Quando é que ela foi reacendida na história? Quando surgiu o grande movimento adventista nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, como já vimos. E atenção, ao surgir de novo a esperança na segunda vinda de Cristo, agora uma coisa não podia... Reparem, são crenças mutuamente exclusivas. Onde está uma não pode estar a outra. Ao se aceitar a segunda vinda de Cristo, automaticamente tinha que se excluir o quê? A ideia da imortalidade da alma, e foi o que aconteceu. Estão a ver? Esta tendência foi notada pelo Dr. Adam Clarke, que disse: a doutrina da ressurreição parece ter sido considerada entre os primeiros cristãos como tendo consequências muito maiores do que o é hoje. Como é isto? Os apóstolos estavam continuamente a insistir nela. Os irmãos, reparem, a pregação principal que os apóstolos faziam no tempo da igreja primitiva, isso está claramente revelado no livro de Atos dos Apóstolos, era o quê? Qual era o grande tema que eles pregavam? A ressurreição de Cristo. Ou seja, porquê é que isso dava tanta alegria ser pregada essa verdade? Porque as pessoas que ouviam diziam: uau, há solução para a morte. Reparem, costuma-se dizer que há esperança até enquanto há vida. Mas quando a vida cessa, lá se foi a esperança. Pois bem, o Evangelho, através da boa nova de que Cristo ressuscitou, traz esperança mesmo para aqueles que morreram. Isto é algo absolutamente fantástico. Isto criou uma expectativa brutal ao ser pregada esta verdade. Então olhem aqui, os apóstolos estavam continuamente a insistir nela e incitando os seguidores de Cristo à diligência, obediência e ânimo por meio dela. E os seus sucessores na atualidade raras vezes a mencionam. Pregavam-na os apóstolos, criam nela os primeiros cristãos, pregamos-la nós e creem nela os nossos ouvintes. Não há doutrina no Evangelho a que se dê maior ênfase e não há doutrina no atual conjunto dos assuntos pregados que seja tratada com maior negligência. Este estado de coisas tem continuado até ao ponto em que a gloriosa verdade da ressurreição fica quase totalmente obscurecida e perdida de vista pelo mundo cristão. Assim, o autor do comentário acima referido explica as palavras de Paulo. Que autor é este? É o tal Adam Clarke. Para todo o fim prático de consolação, a doutrina da bem-aventurada imortalidade dos justos toma para nós o lugar de qualquer doutrina duvidosa acerca da segunda vinda do Senhor. Por ocasião da nossa morte, o Senhor vem para nós. É isto que devemos esperar e aguardar. Os mortos já passaram para a glória, não esperam a trombeta para serem julgados e bem-aventurados. Foi o que disse este indivíduo. Quando estava para deixar os seus discípulos, Jesus não lhes disse que iriam logo ter com ele. Vou preparar-vos lugar, disse ele. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E diz-nos Paulo mais que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E acrescenta: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quão grande é o contraste entre estas expressões de conforto e as do ministro universalista citadas atrás. Reparem, portanto, não há aqui não dá para conciliar estas duas doutrinas. Simplesmente não dá. O último consolou, os que foram despojados da companhia do seu ente querido, com a afirmação de que, por mais pecador que o morto pudesse ter sido, ao expirar aqui, seria recebido entre os anjos. Paulo aponta aos seus irmãos a futura vinda do Senhor, quando as cadeias do túmulo serão quebradas e os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Paulo não fala dos mortos todos, fala dos mortos em Cristo. Antes de qualquer pessoa poder entrar nas mansões dos bem-aventurados, o seu caso deverá ser quê? Investigado. Olha aqui a compreensão que nós temos da doutrina do juízo, ou do juízo investigativo, e o seu caráter e ações deverão passar em revista perante Deus. Todos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros e recompensados segundo as suas obras. Este julgamento não ocorre por ocasião da morte. Pessoas que viveram no passado, o seu caso só foi começado a ser tratado quando? A partir de 1844, exatamente. Notem as palavras de Paulo. Tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo,
por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Determinou um dia em que com justiça que há de julgar o mundo. Há de. O que é que isto quer dizer? No futuro. Ou seja, quando Paulo pronunciou estas palavras, o juízo estava ainda no futuro. Sabem, isto deita por terra o argumento evangélico de que quando Cristo morreu na cruz julgou a todos. Falso. Falso. Aqui o apóstolo declara terminantemente que um tempo específico, então no futuro, fora fixado para o julgamento do mundo. E já agora eu posso-vos mostrar, bom, se tiver tempo depois eu mostro, várias passagens bíblicas que vão nesse sentido. Judas refere-se ao mesmo tempo e aos anjos que não souberam manter a sua posição e abandonar o seu lugar. Deus prendeu-os para sempre na escuridão, à espera de quê? Do grande dia do juízo. E cita ainda as palavras de Enoque: aí vem o Senhor com os seus milhares de anjos para julgar o mundo. João declara ter visto os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam quê? Escritas nos livros. Que livros são estes? São os livros que contêm os nossos currículos vitais. Se, porém, os mortos já estão a usufruir da bem-aventurança celestial, ou a contorcer-se nas chamas do inferno, que necessidade há de um julgamento futuro? Então quer dizer que já foram julgados. Ao morrer, um foi para o céu, outro foi para o inferno, então já está o julgamento feito. Não? Estão a ver? E estão a ver porque é que esta verdade veio, mais uma vez, isto é um conjunto harmonioso de verdades. Ao descobrirem que a vinda do Senhor estava para vir, a ideia da imortalidade da alma caiu por terra e a grande luz sobre o juízo investigativo que precede a segunda vinda veio também à mente dos nossos pioneiros. Portanto, ao se mexer numa doutrina, isto é como um puzzle, ao se mexer numa doutrina, mexe noutras. Quer dizer, isto é um conjunto harmonioso de verdades. Se tirarmos uma, as outras caem todas por terra. Os ensinos da palavra de Deus acerca destes importantes pontos não são obscuros nem contraditórios. Podem ser compreendidos pela mente comum. Mas que espírito sensato pode ver sabedoria ou justiça na teoria corrente? Qual é esta teoria corrente? A teoria universalista. Todos se salvarão. Não é verdade. Olhem que essa teoria universalista, se nunca ouviram falar dela, prestem atenção, porque ela está a todo lado à nossa volta. Todo lado à nossa volta. Cada vez mais é pregada nas igrejas protestantes e até mesmo na nossa igreja, já quem a prega. Receberão os justos, depois da investigação do seu caso no julgamento, este elogio: muito bem, és bom e fiel, vem tomar parte na felicidade do teu Senhor. Quando já estiveram a morar na sua presença, talvez durante longos séculos, faria sentido? Não faria sentido nenhum. São os ímpios convocados do lugar do tormento para receberem esta sentença do juiz de toda a terra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Que grande sarcasmo, um vergonhoso descrédito à sabedoria e justiça de Deus, diz-nos Ellen White. Como é que Deus diz apartai-vos se eles já lá estavam há tanto tempo? Vão para o fogo eterno se eles já lá estavam há tanto tempo? Não faz sentido. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma recebeu do paganismo, incorporando-a na religião da cristandade. Martinho Lutero classificou-a entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano dos decretos. E apesar de Martinho Lutero ter dito isto, é pena que os luteranos hoje acreditem nesta mentira. Comentando as palavras de Salomão em Eclesiastes, de que os mortos não sabem coisa nenhuma, diz o reformador: outro passo que prova que os mortos não têm sentimentos. Não há ali, diz ele, deveres, ciência, conhecimento, sabedoria. Salomão afirmou que os mortos estão a dormir e não sentem absolutamente nada, pois os mortos jazem ali, não levando em conta nem dias nem anos. Mas quando despertarem, parecer-lhes-á terem dormido apenas um minuto. Ok? Estamos a acabar? Estamos na última página. Em parte alguma, nas Sagradas Escrituras se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. Os patriarcas e profetas não fizeram esta afirmação. Cristo e os seus apóstolos não fizeram nenhuma sugestão a esse respeito. A Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu, depois de morrer. Subentendido. Eles são representados como estando a dormir até à ressurreição.
No mesmo dia em que se quebra a cadeia de prata e se despedaça o copo de ouro, perecem os pensamentos dos homens. Os que descem à sepultura estão em silêncio, não sabem mais nada do que se faz debaixo do sol. Irmãos, vou-vos dizer uma coisa, nós somos tão bem-aventurados por conhecermos esta verdade. Nós, adventistas do sétimo dia, às vezes não tomamos consciência de que somos um povo extremamente bem-aventurado. Um povo extremamente bem-aventurado. Sabe, eu quando trabalhei como enfermeiro, eu às vezes reparava, nem sempre, mas às vezes eu reparava que alguns dos meus colegas, apesar de lidarem muito com a morte, porque nós enfermeiros lidamos com a morte, lembro, uma vez só num turno, passaram aí 8 mortos diante de mim. Num turno, de 8 horas. Foi quase a média de 1 por hora. Eles tinham medo de lidar com a morte. Eu lembro uma vez, trabalhei num hospital em Lisboa e morreu lá um doente e então foi de noite e então tinha que ser levado à morgue do hospital. E então veio lá um chamado assistente médico, era um nome que se dava aos empregados, portanto, que ajudavam os enfermeiros, e então nós pusemos o cadáver em cima da maca para ser deslocado para a morgue, e depois eu não tinha que fazer isso, mas perguntei ao senhor, o serviço não estava com muito, portanto estava calmo, e eu disse, olha, você quer que eu acompanhe? Ele disse, já agora agradecia. O senhor ficou todo contente que eu acompanhasse. E lá fomos nós, com a carreta, ali tínhamos que atravessar lá uma parte do hospital, então tínhamos que ir quase para o fundo do terreno do hospital, onde estava uma enfermaria, e numa parte dessa enfermaria, mas que não tinha um acesso exterior, estava então a morgue. E ao chegarmos lá, portanto, o senhor, eu nunca lá tinha ido, o senhor tinha as chaves, abriu a porta, acendeu as luzes, tinha lá câmaras frigoríficas, e quando eu ajudei o senhor a tirar, portanto, o lençol onde estava envolto o cadáver para pôr no chão, para depois metermos na câmara frigorífico, eu reparei, a mão do senhor estava assim, ele estava a tremer todo. Eu não comentei nada, claro, mas eu percebi que o senhor estava cheio de medo. Estava cheio de medo. E depois eu compreendi porque é que ele pediu tão ansiosamente que eu acompanhasse. Coitado, o homem se tivesse ido lá sozinho, ele... Repare, e eu pensando para comigo mesmo, porquê que ele estava com tanto medo? Porque as pessoas não sabem o que é a morte. Nós, ao sabermos o que é a morte, reparem, se há sítio onde nós não devemos ter medo nenhum, é num cemitério. Se há alguém que vos possa fazer mal no cemitério, é um vivo. Morto, não. Isso é garantido. É só os vivos que podem fazer mal a nós no cemitério. Os mortos lá estão, garantidamente, nenhum deles faz mal. Ok? É bom saber isto, porque isto nos dá uma paz, uma tranquilidade, porque quando lidamos com mortos, pronto, reparem, já passaram tantos mortos pelas minhas mãos, já fiz uma autópsia, olhar para um morto é nada. O corpo não sabe nada, está inconsciente. E olha, uma vez entrei no Instituto de Medicina Legal em Lisboa, olha, vou-vos dizer, aí, cuidado. Aquilo era quase, nem vos vou descrever, aquilo era mortos por todos os lados. Reparem, mais uma vez, quando nós temos a consciência do que é a morte, nós olhamos para os cadáveres, pronto, quer dizer, é arrepiante poder ver que aquela pessoa já foi viva, já teve a sua vida, pronto, de certo modo nós podemos sentir alguma coisa, mas temos uma certeza, aquele morto não sabe nada, não sente nada, acabou. Bendito descanso para o justo cansado. Quer seja longo ou breve o tempo, não é para eles senão um momento. Dormem e são despertados pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Ao serem chamados do seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde tinham parado. Lembram-se daquela história que eu já vos contei? Daquela experiência que foi feita no Hospital do Bonga, em Angola? Quem é que já conhece essa história? Se já conhece, não vale a pena eu contar outra vez. Okay? Quem é que ainda não ouviu? Ok, então, em favor daqueles que não ouviram, eu vou contar outra vez. É rápido. Estava uma pessoa para ser operada e então o anestesista se apercebeu que a pessoa estava um pouco nervosa, então para a pessoa ficar distraída, disse, olha, começa a contar. A pessoa começou a contar. 1, 2, 3, e ele aproveitou e começou a meter a anestesia por via endovenosa, não é que é sempre.
E quando a pessoa chegou a 6, fez 5, 6. E a operação durou 1 hora e meia ou 2 horas. Quando ele estava para acordar, começaram a ouvir ele 7, 8, 9. Isto aconteceu, de facto, assim. Reparem, quando a pessoa ressuscitar, o que é que vai acontecer? O seu pensamento vai retomar precisamente onde tinha ficado. Nem tenham passado milhares de anos. Olha aqui. Começam a pensar exatamente onde tinham parado. Eu li a descrição. Lembram-se do pastor Robert Falkenberg, que foi presidente da Conferência Geral. Ele era, na altura, presidente da Conferência Geral e ele foi de 1990 a 1999. Já faleceu. Em 2012 ou 2014, por aí, já não me recordo bem. E na altura, quando ele era presidente da Conferência Geral, eu li um artigo que ele publicou na revista Adventista Mundial falando da morte do seu pai. Sabem que o pai do pastor Falkenberg foi o pastor que iniciou aquele projeto dos planos 5 dias para deixar de fumar. Foi o pastor Falkenberg pai e um médico. Okay? E então, o pastor Robert Falkenberg filho, portanto Falkenberg filho, a falar da morte do pai, diz que o pai gostava muito, ainda ele já estava reformado há uns anos, mas gostava muito de ler livros de Espírito de Profecia, a Bíblia. Então, um dia à noite, ele ficou lá, como era habitual, numa sala, na mesa, com um livro de Espírito de Profecia aberto, e então a mulher acordou à meia da noite e achou estranho ele ainda não estar na cama. E então foi à sala, estava a luz acesa, e a cabeça dele pousada sobre o livro. E ela pensou, meu marido adormeceu aqui, quando foi ver estava morto. E depois ele comentava isto, já imaginaram, o meu pai adormeceu a ler o Espírito de Profecia, quando ele acordar de novo vai ver Jesus a voltar. Isto é aquilo que chamamos na gíria, muito bem, é uma morte santa. Gostava de ter uma morte dessas. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento que estavam a cair sobre o poder da sepultura ao se levantarem do túmulo. O seu primeiro alegre pensamento será expresso na triunfante aclamação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Muito bem, irmãos, acabamos mais este precioso capítulo. Vamos terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais este banquete espiritual que Tu, na Tua graça, nos serviste esta noite, uma vez mais. Obrigado por estas preciosas verdades, Senhor, que elas possam ficar bem incutidas na nossa mente e no nosso coração. Senhor, muito obrigado por esta plena certeza de que a ressurreição não é uma fantasia, não é uma utopia, mas é a pura realidade. E a maior certeza que nós temos de que a ressurreição é possível é que Tu próprio morreste, mas ressuscitaste. E por isso, Senhor, a Tua ressurreição é a garantia de que todos aqueles que se uniram a Ti pela fé, um dia ressuscitarão igualmente. Por isso, Senhor, ajuda-nos a não ter qualquer temor da morte, mas a encarar a morte com naturalidade. É apenas um repouso que para uns será maior, para outros será menor, mas que alegria será, Senhor, quando nós despertarmos desse sono profundo e pudermos cantar este cântico de vitória, onde está, ó morte, o teu aguilhão. Ó Senhor, muito obrigado por esta certeza que pode desde já ser nossa e que deve ser nossa e que seja essa fé, essa certeza, Senhor, que nos anima, que nos encoraja e que nos ajude, Senhor, a sentirmos tranquilos, sem medo da morte, com medo, isso sim, de podermos entrar num caminho que leve a cometermos o pecado contra o Espírito Santo. Que esse seja o maior temor que nós possamos sentir no nosso coração e que possamos fazer tudo através das nossas escolhas para não entrarmos nesse caminho, Senhor. Livra-nos todo o mal, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.